Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do áudio de uma reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discute o caso das rachadinhas envolvendo o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro sugeriu falar com o chefe da Receita Federal sobre as investigações. O áudio foi gravado no dia 25 de agosto de 2020 e registra uma reunião entre o então presidente Jair Bolsonaro, o então diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, também do PL. A Polícia Federal encontrou o áudio no celular apreendido de Ramagem e a existência se tornou pública na semana passada através do relatório da última fase da Operação Última Milha, em que os policiais afirmaram que a conversa foi sobre o avanço das investigações contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual no Rio. E hoje, no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo de todo o áudio, que tem 1 hora e 8 minutos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a divulgação parcial do documento ou da gravação poderia causar prejuízos à correta informação da sociedade. A certa altura, uma das advogadas de Flávio Bolsonaro, Juliana Bierrenbach, levanta suspeitas sobre o RIF, o relatório de inteligência financeira que originou o inquérito contra Flávio. Esse tipo de relatório é feito quando os auditores da Receita Federal fazem uma análise da movimentação financeira e podem apontar operações atípicas. Na reunião, as advogadas pedem a ajuda do Gabinete de Segurança Institucional, a quem a ABIN é subordinada, para investigar um suposto acesso ilegal aos dados de Flávio Bolsonaro na Receita. Eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo agora, estou trazendo hoje. As advogadas acreditavam que assim conseguiriam anular o relatório de inteligência fiscal. Se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do RIF. Na verdade, a gente consegue a do faro. Juliana Bierrenbach sugere uma apuração especial do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Qual é a prova possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial. Chama a apuração especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. A advogada acredita que após a apuração do SERPRO, poderia pedir a nulidade do relatório. Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. Nesse ponto, ela cita o risco de alguém falar que Bolsonaro estava usando a presidência para defender o filho. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Diante do relato das advogadas, o então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, sugere que o grupo procure o então secretário da Receita Federal, José Tostes. O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Depois, Bolsonaro também sugere falar com o secretário da Receita. Ninguém está pedindo favor aqui. É o caso conversar com o da Receita. O ex-presidente também fala para as advogadas conversarem com Gustavo Canuto, que foi presidente da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Dataprev, e ministro do Desenvolvimento Regional na gestão Bolsonaro. É o caso conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, ele você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Sozinho, o Canuto é muito inteligente. Ele começa a ver sozinho, então. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém.
Ramagem diz que está acompanhando o trabalho e que para ele o melhor caminho seria por dentro da Receita. Estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, para acertar. Para construir bem. Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Hoje, após a divulgação do áudio, Alexandre Ramagem afirmou que durante a reunião se posicionou contra o uso do GSI e que tudo deveria ser feito através da Receita. Ramagem também falou que a gravação tinha aval de Bolsonaro e que não foi clandestina. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. Nos dias seguintes à reunião, as advogadas de Flávio Bolsonaro se reuniram com José Tostes 2 vezes. Depois, o então chefe da Receita se encontrou pelo menos outras 2 vezes com Jair Bolsonaro. O registro está na agenda pública do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, após as conversas, foi aberta uma investigação interna contra os auditores da Receita que estavam apurando o caso das rachadinhas. Todo o material está sendo analisado pela PF, que vai colher novos depoimentos nesta semana, inclusive de Alexandre Ramagem. A PF espera concluir a investigação até o mês que vem. O advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, reproduziu em uma rede social o trecho do áudio em que Jair Bolsonaro fala que nunca se sabe se alguém está gravando e que não estavam procurando o favorecimento de ninguém. Flávio Bolsonaro afirmou que o áudio mostra apenas as advogadas dele comunicando suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal com o objetivo de prejudicar ele e a família. Que o próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e que tudo deve ser apurado dentro da lei. Ainda segundo o senador, assim foi feito. Juliana Bierrenbach afirmou que não tem nada a declarar sobre a reunião e que está à disposição para esclarecer quaisquer fatos mencionados sobre a estrutura da Receita Federal. Luciana Pires afirmou que toda a atuação no episódio se deu de forma técnica e nos estritos limites do campo jurídico, que foi uma reunião de cunho profissional na qual agiu de acordo com as normas que regem a profissão. A defesa do general Heleno afirmou que não irá se manifestar. A seguir, as últimas informações da Convenção Republicana. E na primeira reportagem especial sobre as Olimpíadas, as pessoas mais importantes para o sucesso dos atletas. Estamos de volta. O revezamento da tocha olímpica percorreu hoje alguns dos pontos mais conhecidos de Paris, faltando 11 dias da cerimônia de abertura dos Jogos. E nessa semana, o Jornal Nacional vai exibir uma série especial sobre as Olimpíadas. Nossos repórteres vão mostrar as pessoas mais importantes para o sucesso dos atletas em Paris. A estreia é com a ginasta campeã olímpica Rebeca Andrade. Equilíbrio. Palavra-chave na ginástica. Busca permanente. Fazendo os meus elementos novos, estou treinando as minhas séries, estou tentando deixar com mais qualidade, porque não tem muita coisa que mexer, mas quanto mais qualidade eu fizer, melhor, né? São muitas e muitas horas. Ela não para de brilhar. Dia após dia. Um rodízio constante de aparelhos e exercícios. Aprimorando a técnica. Agora, Rebeca. Desafiando os limites. Uma nova rainha da ginástica artística. Nunca foi fácil para Rebeca e os 6 irmãos. Praticamente sozinha, a mãe, Dona Rosa, empregada doméstica, criou todos eles. Foi o principal apoio nas 3 cirurgias pelas quais a filha passou no intervalo de 3 anos. Rebeca quase ficou de fora dos Jogos do Rio em 2016. Em Tóquio 2021 veio a consagração.
Prata no individual geral. Saiu a medalha inédita. Ouro no salto. Rebeca Andrade é ouro do Brasil. As primeiras medalhas olímpicas de uma brasileira na ginástica artística. Mas para ter um mundo nas mãos ou a seus pés, também se paga um preço. A expectativa e a cobrança pelos resultados. Minha cabeça tá boa, mas ao mesmo tempo eu trabalho muito com a minha psicóloga para sempre fortalecer, né? É algo que a gente tem que fazer diariamente. E meu corpo a mesma coisa. Só neste ciclo, entre Tóquio e Paris, Rebeca subiu 13 vezes ao pódio em grandes eventos, como mundiais e pan-americanos. Rebeca cravou! 5 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Rebeca Andrade desbanca Simone Biles. Numa rotina que se divide entre ginásios, hotéis, aeroportos, estar ao ar livre é um respiro, um relaxamento. É hora de estar cercada de amigos e de um amor materno que a Rebeca descobriu brincando. É um West Highland White Terrier e o outro é um Border Collie. Cachorros, a paixão de Rebeca Andrade fora do esporte. Em casa, no Rio, ela tem 2. O Snow foi o primeiro a chegar. Alguns meses depois, veio o Aslan, os xodós da campeã olímpica. Mãe de primeira viagem, Rebeca sentiu que precisava de ajuda para educar os filhotes. Foi aí que ela conheceu a Thaís, adestradora de animais. E da relação profissional e do amor das duas pelos bichinhos, nasceu uma grande amizade. Às vezes, domingo, que é o meu dia de descanso, eu ligo pra ela e pergunto, vou levar os cachorros no parcão, quer que eu passe aí pra te buscar? Porque ela também tem os cachorros dela. Então eu passo lá, eu busco ela, a gente vai pro parcão, aí passa a manhã ou a tarde de domingo junto e tudo mais. É bem gostoso. Com certeza eu vejo que quando ela tá com os cachorros dela, ela fica mais calma, fica mais tranquila. Como ela ama aqueles cães, cara. É uma coisa assim absurda. Acho que o atleta criando esse ambiente fora saudável ou algum hobby que ele tenha, eu acho que isso faz muita diferença na hora de uma preparação. A Rebeca deixa os cachorros com a Thaís quando viaja, o que não é pouco tempo ao longo do ano. Filhotes em boas mãos, mamãe tranquila para treinar e competir. Às vezes eu não tenho a agenda completa, eu falo, Thaís, talvez semana que vem eu tenho uma viagem, mas eu não sei o dia ainda direito, não sei o horário, dá pra eu deixar eles aí, não sei o quê? Daí ela fala, claro, Rebequinha, tranquilo. E na hora de voltar pra casa... Eles te recebem da mesma maneira como se tivessem ficado uma vida inteira sem ter você. Então não tem nada que pague isso. Agora em Paris o ritual vai se repetir. A Thaís fica com o Snow e o Aslan, abastece a Rebeca com vídeos e informações e prepara os mascotinhos para torcer. Eles são cães olímpicos. Você nunca viu eles vestidos com a camisetinha uniformizados. Ai, gente, eu não aguento. É muita lindeza. Eles são muito fofos, sério, eles são muito fofos. Daqui a alguns dias, é a mamãe olímpica que vai saltar, pular, girar, se divertir, orgulhar o Brasil inteiro. Espero pegar todas as finais pra eles poderem me assistir pela TV, né? Por isso que eu tô ralando. Na torcida. Vai botar de roupinha? Com certeza, já até fiz, né? Uhum. Já até fiz, botei de roupinha, ensinei a posar, ficou com a roupinha do uniforme, ó. Então vamos avisar a vizinhança que vai ter latido de ouro na janela. Com certeza, vai mesmo. Que eu vou começar a gritar e eles vão gritar junto comigo. Bota no peito a medalha, Rebeca Andrade, é ouro para o Brasil. Rebeca, você é espetacular. Isso é que é rede de afeto, né? Parceria, é isso. E ela é espetacular na simpatia, na humildade, ela é demais mesmo. Maravilhosa, Rebeca Andrade. Vamos voltar agora ao estado americano de Wisconsin, onde o Partido Republicano oficializou a candidatura de Donald Trump à presidência. Correspondente Carolina Cimente fala ao vivo de Milwaukee. Carolina, bem-vinda, boa noite, obrigado pela presença. Oi, Trali, Renata, boa noite a todos. Olha,
O primeiro dia da convenção republicana foi um bom dia para Donald Trump e seus apoiadores. Ele e o vice dele, que era desconhecido até hoje, saem daqui candidatos oficiais do partido. Mas uma coisa muito importante aconteceu aqui hoje. O candidato independente, Robert Kennedy Jr., veio até aqui, veio até Milwaukee encontrar com Donald Trump para conversar sobre união nacional, sobre a união do país. Ele disse que vai conversar também com os democratas e a assessoria dele negou, mas já há boatos de que Robert Kennedy Jr. esteja planejando abandonar a corrida eleitoral e talvez apoiar Donald Trump. O presidente americano Joe Biden também concedeu uma entrevista hoje para a rede americana de TV NBC. Defendeu a retórica política dele, que tem sido atacada pelos republicanos, mas reconheceu que cometeu um erro ao dizer que era hora de colocar Donald Trump no centro do alvo. Joe Biden, desde o atentado de sábado, vem pedindo que as duas campanhas abaixem a temperatura, fez um pronunciamento ontem no Salão Oval, pedindo para que, enfim, as campanhas não se ataquem tão forte, dizendo que na democracia é normal que haja diferenças, mas que a política não pode se transformar num campo de batalha. Voltando aqui a Milwaukee, a campanha de Donald Trump disse que é possível que ele venha até aqui ainda hoje. E há muita expectativa nesse aguardo. Trali, Renata. Carolina Cimenti, reportando ao vivo de Milwaukee, no norte dos Estados Unidos. Obrigada pelas informações. Essa noite especial de campanha na eleição americana também vai estar em destaque no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Uma ótima noite para você. Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Boa noite. O dólar opera em alta nesta segunda-feira, à medida que investidores repercutem o aumento das incertezas sobre o quadro eleitoral nos Estados Unidos, após o ex-presidente Donald Trump sofrer um atentado no último sábado. O mercado também segue atento a eventuais falas de dirigentes do Federal Reserve em busca de novos sinais sobre o futuro das taxas de juros na maior economia do mundo. Investidores ainda repercutem novos dados na China, além de seguirem em compasso à espera pela divulgação do livro bege do Fed e pela nova decisão de política monetária do Banco Central Europeu previstos para esta semana. Por aqui, o quadro fiscal brasileiro e dados de atividade ficam no radar. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, por sua vez opera em direção única. A meio-dia e 45, o dólar tinha uma alta de 0,19%, cotado a R$ 5,44. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,47. Na última sexta-feira, a moeda fechou em queda de 0,20%, cotado a R$ 5,43. Já o Ibovespa, no mesmo horário, tinha alta de 0,24% aos 129.207 pontos. Na última sexta-feira, o índice fechou em alta de 0,47% aos 128.897 pontos. Sem grandes destaques na agenda doméstica, os investidores começam os negócios dessa semana de olho no mercado internacional. No último sábado, o ex-presidente Donald Trump foi escoltado por seguranças após tiros serem disparados enquanto ele discursava em um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. Ele foi atingido na orelha direita enquanto falava e o evento foi interrompido. Após o ataque, o Bitcoin disparou e voltou a ficar acima dos $62 mil, aproximadamente mais de R$338 mil.